seguinte, olha, eu tenho três vetores aqui, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu vou formar um polígono. Como assim, Diego? Eu quero somar o A com o B e com o C. O que eu faço? Eu pego um vetor, olha, peguei o vetor A. Eu só coloquei ela aqui, ó. Eu posso mexer com o vetor livremente, contanto que eu não altere nem o tamanho, nem a direção e nem o sentido. Se eu pegar e manter essas três propriedades, eu posso mexer com ele para onde eu quiser, tá? Então, eu peguei o vetor A. Agora, eu vou colocar o próximo vetor, pode ser qualquer um. Eu vou pegar o vetor B e vou colocar no final do vetor A. Repara, o início do próximo, do B, coincide com o final do A. E agora eu vou pegar o próximo vetor, que é o vetor C, e eu vou colocar ele no final do vetor B. Olha. E aí, o vetor resultante, ou seja, o vetor soma, é o vetor que liga o início do primeiro vetor ao final do último vetor, apontando para o último vetor. Esse é o vetor soma, certo? Então, ele é o vetor que representa a soma dos vetores A, B e C. Beleza? Então, como que faz a regra do polígono? Eu coloco um vetor em sequência do outro, coloco um no final do outro, o outro no final do outro e ligo ao final do processo, eu ligo o início do primeiro ao final do último, apontando para o último. Esse vai ser o vetor soma. Aí você pode se perguntar, seu Diego, tá bom, mas você pegou o A, depois o B, depois o C. E se eu fizesse de outro jeito? E se eu pegasse outra ordem? Não importa. Se você pegar a ordem que você quiser, vai funcionar. Vamos lá começar pelo B agora. Presta atenção. Peguei o B, vou pegar o próximo vetor, que é o C, coloco no final do B. Agora eu vou pegar o próximo vetor, que é o A, coloco no final do C, ligo o início do primeiro ao final do último. Esse é o vetor soma. É o mesmo vetor. Beleza, galera? Esse é o método do polígono, tá? Vamos fazer um exercício agora para exemplificar como usar o método polígono. Presta atenção. Qual é a relação entre os vetores M, N, P e R, representados abaixo? Então, tem opções ali, né? Olha aqui, eu tenho o vetor P, tem o vetor M que está ligando o vetor P, ele está ao final do vetor P. Tem o vetor R aqui saindo do mesmo ponto do vetor P. O início dos dois coincide, né? Tem o vetor N ligado ao final do vetor R. Então, se você reparar direitinho, tem uma regra do polígono aqui, olha. O vetor N está ao final do vetor R. Se eu traçar uma reta do N até do R até o N, até o final do N, eu tenho a soma desses dois caras, né? Então, eu sei que R mais N é igual a esse vetor que eu chamei de S, o vetor soma. Mas se você reparar por esse lado aqui, ó, eu sei que, olha, tem uma regra do polígono aqui também, olha. Tem o vetor M ao final do vetor P, né? Olha, eu sei que o vetor é P mais o vetor N é igual ao vetor S. P mais M é igual a S. Mas, olha, se isso é igual a S e isso é igual a S, então eles são iguais entre si. Então, eu sei que o vetor P mais o vetor M é igual ao vetor R mais o vetor N. Resposta certa ali, letra B de bola. Beleza? Outro exemplinho aqui, olha. Sobre a composição dos vetores a seguir, podemos dizer que... Qual das opções aqui que é a correta de soma vetorial? Vamos ver lá. Repara, aqui eu tenho o vetor 4... o vetor 1, o vetor 2, o vetor 3. Se eu for reparar direitinho aqui, olha, vamos pegar aqui, ó, o vetor 1, tá aqui, ó, apontando para cima. Ao final do vetor 1, eu tenho o vetor 2, apontando para cá, olha. Tem o vetor 3 aqui, o vetor 4. Se você for ver direitinho, tem uma regra do polígono aqui prontinha, montadinha, olha aqui. Vetor 1, ao final do vetor 1, vetor 2, ao final do vetor 2, o vetor 3... ao final do vetor 3, o vetor 4. E tá tudo certinho, olha, final de um vetor com o início do outro, final de um vetor com o início do outro, final de um vetor com o início do outro. Só que eles fecham nesse ponto aqui, ó. Então, quer dizer, eu sei que o vetor V1 mais o vetor V2 mais o V3 mais o V4 chega nesse ponto aqui inicial. Então, eles estão... esse mais esse mais esse mais esse é igual a um ponto. O vetor que é pontual, galera, que é um ponto, ele é o vetor nulo, ele é o zero.
sacou? Ele é o zero dos vetores. Então, eu sei que V1 mais V2 mais V3 mais V4 é igual ao vetor nulo, que é zero. E aí a opção que fala isso aqui é a letra B de bola. Próximo exercíciozinho para exemplificar mais um tipo de exercício que pode ser cobrado. E repara, gente, eu estou fazendo exercício aqui que eu estou mostrando pulos do gato para vocês. É tipo assim, cada exercício tem um pulo do gato, um segredozinho ali. E aí eu estou dando para vocês essas ferramentas, esses segredos aqui. Conforme vocês forem juntando os segredos, as ferramentas, vocês vão ficar craques em resolver exercícios, tá? Do tipo. Vamos lá, na figura a seguir, onde o reticulado forma quadrados de lado meio centímetro. Então, cada quadradinho aqui, ó, tem meio centímetro. Um quadrado, meio centímetro. 2 quadrados, 1 centímetro. E assim por diante. Estão desenhados 10 vetores contidos no plano XY aqui, ó. O módulo da soma de todos os vetores é em centímetro. Quando fala assim, o módulo da soma, quer dizer, os vetores, quando somados, vão dar outro vetor. Esse vetor, o vetor resultante, o vetor soma, ele vai ter um tamanho, ele vai ter um módulo, ele quer esse módulo, certo? Então, olha aqui, se você pegar direitinho e reparar, aqui está formada uma regra do polígono, olha. Esse tá ligando nesse, tá ligando nesse, tá ligando nesse, tá ligando nesse, olha. Pegou um vetor, colocou ao final do outro. Pegou outro vetor, colocou ao final desse outro. Pegou esse outro vetor, né? E assim por diante. Mas repara aqui, ó, tem um espaçozinho entre eles. Mas vocês lembram que eu falei que eu posso mexer nos vetores livremente, contanto que eu não mexa no tamanho, direção e sentido? Pois é isso que eu vou fazer. Repara aqui, ó. Pá, juntei todos, olha, eu transladei todos um quadradinho para cima, sem mexer no tamanho, na direção, nem no sentido. Então, repara, olha, tá tudo ligado agora, né? E aí, ligando o início do primeiro ao final do último, eu tenho o vetor soma. E se eu contar os quadradinhos direitinho ali, eu vou ver que vão dar 4 quadradinhos. Se cada quadradinho é meio centímetro, então o vetor resultante tem módulo 2 centímetros. Beleza? Muito bem. O próximo jeito de somar vetores é usando a regra do paralelogramo. Pessoal, tenham bastante em mente uma coisa. A regra do polígono, ela é muito boa para somar muitos vetores. Você tem 2, 3, 4, 30 vetores, beleza. Você pode usar a regra do polígono, que é o jeito mais fácil de você somar vetores. Agora, a regra do paralelogramo, ela é muito mais efetiva para se somar 2 vetores, certo? Quando tem só 2 vetores, é muito comum, principalmente na física, usar a regra do paralelogramo. Podia usar a regra do polígono? Podia. Se você quiser, você pode. Mas é muito usual a regra do paralelogramo. Olha aqui, como é que funciona a regra do paralelogramo? Eu tenho 2 vetores, o vetor A e o vetor B. Para usar a regra do paralelogramo, eu tenho que coincidir o início desses vetores. Então, eu vou pegar o vetor A e pegar o vetor B e colocar o início deles juntos, olha lá, saindo do mesmo ponto, certo? Primeiro passo é esse. Muito bem. Aí, o próximo passo é o que dá o nome ao método. Eu vou traçar retas paralelas. Eu pego ao final do vetor A e traço uma reta paralela ao vetor B. Como o vetor B está na horizontal, eu traço uma reta na horizontal. Faço o mesmo procedimento ao final do vetor B. Ao final do vetor B, eu traço uma reta paralela ao vetor A. O vetor A está aqui na diagonal, vou traçar uma reta na diagonal. O vetor resultante, o vetor soma A mais B, ele vai ser um vetor que liga o início dos dois, sai daqui do inicinho, até onde as retas se cruzam, apontando para onde as retas se cruzam. É esse cara aqui, ó. Sacou? E esse aqui é o vetor soma. Então, regra do paralelogramo. Traça retas paralelas e liga ali o vetor resultante, vai sair do início dos dois até onde as retas se cruzam, apontando para onde as retas se cruzam. Esse é o vetor resultante, é o vetor soma. E aqui eu tenho a direção e sentido dos dois, do vetor soma do A mais o B. Eu podia exemplificar isso aqui como se fosse uma força. Tem um cara puxando um bloquinho para cá, outro cara puxando um bloquinho para cá. O bloquinho, a força resultante que está atuando sobre esse bloco, né, como se tivesse só uma pessoa puxando o bloco, é essa força aqui, ó, nessa direção.
beleza? Vamos fazer um exercício para exemplificar isso aí, olha lá. A figura mostra em escala duas forças A e B atuando no mesmo ponto material P. Então tem aqui um ponto material P, é um material qualquer, um bloquinho. Tem uma força A para cima e uma força A na diagonal aqui para baixo, beleza? O A é para cima, o B e o B aqui. O A vai para cima, vertical, e o B aqui na diagonal para baixo. Represente na figura reproduzida a força R resultante das duas forças A e B. Então, a resultante, a soma das forças aqui. E determine o valor de seu módulo em newtons. Pessoal, newton, esse N aqui, ó, é a unidade de força, tá? Não se preocupa muito com isso agora, não. É só a unidade de força. A gente vê que cada quadradinho aqui equivale a um newton, beleza? Muito bem, para a gente pegar e fazer isso, a gente tem que somar, para a gente achar o resultado, a gente tem que somar os vetores aqui. A gente vai saber o vetor resultante, direção e sentido dele, né? Com a regra do paralelogramo, nesse caso. E aí, a gente pega e descobre o módulo ali do vetor, pelo tamanho dele. Vamos lá, eu vou usar a regra do paralelogramo. Vou traçar uma reta ao final do vetor A, traço uma reta paralela ao vetor B. Ao final do vetor B, traço uma reta paralela ao vetor A. Olha, reta paralela ao vetor A, reta paralela ao vetor B. Onde essas retas se cruzam é a ponta do vetor resultante. Ou seja, o vetor resultante sai do início desses dois, apontando para onde as retas se cruzam, né? É para essa direção que o vetor resultante vai estar apontando. E aí, o módulo dele, a gente pode contar os quadradinhos. Olha, 1, 2, 3 quadradinhos. Cada quadradinho é 1 newton, então o módulo da força resultante é 3 newtons, certo? A gente tem